7h42, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E agora vamos conversar, vamos bater um papo com o Adriano e com o Altura, o Luiz Antônio Cosmeli e Adriano Moura. E eu até quero já avisar o seguinte: nós passamos um pouquinho do tempo no primeiro segmento. Vamos fazer esse segmento agora de 7h40, mais ou menos, até umas 8h05, 8h10, aí depois a gente vai até 8h40 com o segundo segmento e a gente tem tempo de conversar e expor o raciocínio sem ter que interromper. Aloysio, a bola é tua. Perguntei vocês, o lançamento do livro do autor, eu tive com o Adriano depois, um dia mais calmo. O assunto, a gente estava conversando aqui no intervalo, é muito complexo. Para mim mesmo, que apurei e redigi a matéria, vocês viram que se eu não ler, eu não lembro de tudo, que é muito detalhe, é muito complexo. Mas, enfim, vamos sextar um pouquinho o coração, baixar um pouco a bola e falar de poesia. Você está com um livro novo, Altura, que foi lançado no FDP. Sei que Adriano está com um livro novo também, dessa vez de prosa. Queria que você falasse um pouco, inicialmente, sobre esses projetos literários de um e de outro. Quem começa? Aí, Adriano. Pode ser. Tudo bem? Bom dia, né? Bom dia, Luiz, Altura, Marcos, Beto, né? Beto, né? Vocês que estão aí nos ouvindo. E que bom, né, que a gente possa, né, depois dessa avalanche aqui de informações negativas, falar um pouco da literatura. Esse meu projeto literário mais recente chama-se Invisíveis, que é uma coletânea de contos que vai ser publicada pela editora Patuá, que é uma editora independente, né, de São Paulo, uma editora bastante voltada, inclusive, né, para um público de autores e leitores, né, bastante diversificado e, ao mesmo tempo, fora desse grande circuito, né, comercial, né, o qual a gente ainda tem uma certa dificuldade de entrar e circular. Mas é um projeto que parte de algo que há alguns anos já me incomodado, por exemplo, que é pessoas que vivem em situação de marginalidade, principalmente em situação de rua, mas não necessariamente o morador de rua, né? Mas pessoas cuja existência seja marcada por alguma relação de abandono ou de miséria. Seja esse abandono, né, e seja essa miséria também no âmbito da própria condição existencial, né, e não apenas material. Então é um livro cujos personagens são prostitutas, mendigos, bebuns, um morador de rua, né, propriamente. São pessoas que têm algum tipo de relação direta com esse espaço, né, seja no âmbito material ou afetivo. Então a previsão está mais ou menos para março, né, do ano que vem, né, de publicação. E eu estou produzindo um espetáculo de teatro, como eu faço às vezes, né, para promover os meus livros, a partir dos contos, né, que farão parte da publicação. Você vai encenar isso aqui em Campos? Sim, inclusive eu estive... Você falou, foi quando que você falou comigo? Foi... Faz um mês, mais ou menos, a última vez. Mas não, você falou do projeto no seu aniversário agora, no quarta-feira, não é isso? Sim, exatamente. É relativo ao livro de contos? Esse é um projeto relativo ao livro de contos, né? Isso para o primeiro semestre. Você falou de um outro, que seria uma biografia de... do Cícero Guedes, o líder do MST, né? Que foi assassinado, e eu estou já elaborando um roteiro acerca da biografia dele, para que a gente produza um espetáculo para o segundo semestre de 2020. Autora, e seu filho aí? Bom dia a todos, né? Aloysio, Adriano, Marcos, Beto, a todos os ouvintes aqui que estão nos vendo também. E eu acho que, apesar desse primeiro bloco de notícias, né, e que a gente viu aqui da complexidade, isso mexe com a vida, e se mexe com a vida, mexe com a arte, né? Eu acho que eu conheço, acompanho um pouco o trabalho do Adriano, a própria performance e inserção do Aloysio na questão da arte. E a gente, na verdade, a gente discute isso, a gente discute conflito, né? O que produz o invisível, né? Quem são essas pessoas que estão na rua?
Então, essa questão da política que a gente estava falando aqui, né, da questão pública mesmo, ela tem uma profunda relação com a questão da arte. Eu acho que por isso que a arte tem que estar nessa hora, né? E a gente tem em Campos uma história de arte, né, de artistas, né? Losório, Capi, Arthur, uma série de Prato Tavares, uma série de expoentes aqui, né? Eu acho que é um celeiro, né, de craques, né? Se a gente pode pensar assim, que sempre tiveram essa preocupação, né, com esse olhar, né? Eu me lembro que eu era muito apaixonado por Osório, porque a gente sentava, conversava alguma coisa, e ele falava assim, não, você não escreve, você não gosta, não, você também gosta de política e não sei o que lá. E o Osório com aquele jeito dele, né? Então eu amava muito aquele coroa que foi um professor, né? O mangue é um clássico, né, da nossa cultura aqui. Então eu vejo assim, então eu professor, né, e psicólogo, eu sempre tive essa relação muito grande com a questão das pessoas, dos sentimentos, né, das exclusões, do contraditório, né? E eu, por influência e por interferência da Nana Rangel, que é filha do Churchill, que também é um grande expoente da nossa cultura aqui, resolvi colocar isso, dividir, compartilhar com o público essas visões, esses sentimentos, né, do que eu vivi, né, porque eu acho assim, a arte, né, Adriano, é um reflexo do que a gente vive, da nossa experiência pessoal também, política, social, né, afetiva, sexual, né? É isso que faz da gente, de repente, talvez um mensageiro de algumas questões, que é para mexer mesmo, para incomodar, né? Não é à toa que o meu livro chamou-se Provocações e Silêncios, né? Prefaciado, a orelha do livro foi feita pela Luísa, que assim explanou muito bem, quer dizer, algumas questões que nem eu havia pensado, ele puxou muito, muito bom de alguns autores, né, que interferem, que influenciam a nossa escrita, mas há pouco tempo eu ouvi uma poetisa, que eu não me lembro bem o nome dela, dizer que, assim, que os escritores, os artistas, os poetas, eles trabalham com lixo, com aquilo que ninguém quer ver, com aquilo que ninguém quer usar. Então, esse é o incômodo, né? Então, eu acho que é muito pertinente que quando a Luísa abriu, né, poesia nessa hora, poesia nessa hora, arte nessa hora. Eu acho que a gente precisa muito disso, né? Que a arte vá para a rua, que a arte esteja nos palcos, que a arte esteja na música e nas artes plásticas, e que a gente possa discutir, né, que mundo é esse que a gente vive, qual é a nossa cidade, nosso espaço, nossa rua, com os invisíveis, com as pessoas. O Campos está tão lotado de pessoas na rua, né? É uma coisa impressionante. E essa invisibilidade, se você observar, quer dizer, o grande problema desse tipo de ambiente é quando você deixa de ver, né? Acho isso mais sério, né? Então, as pessoas não estão vendo mais, né, essa realidade. Então, banalizou tanto, né? A gente está tão habituado a andar pelo centro da cidade e ver as pessoas dormindo ali. E detalhe, e tem uma mudança também de perfil, né? Se você observar, você encontra hoje... você tinha mais ou menos um biotipo, né, muito específico do morador de rua, né? Hoje você encontra famílias inteiras. Você passa na rua, tem gente dentro daquelas barracas de camp, né, de iglu, aí você vê ali pai, mãe, filho dormindo amontoado ali dentro, e geralmente com cachorro também. Eu acho isso interessantíssimo, né? E alguns com alguma formação também. Alguns, né? Com formação. Então, quer dizer, isso como é que a miséria, né, ela está avançando tanto no cotidiano dessas pessoas a ponto da gente não estar mais enxergando a presença delas, né? Você sabe que nós temos um ouvinte, e ele provavelmente está ouvindo agora, e se cruzar comigo na rua vai falar, você falou de mim, então. Ele é guardador e lavador de carros ali no Jardim São Benedito, e é alucinado pela rádio, alucinado. Ele diz que não conhece ninguém que escreva melhor que a Luísa. Ele falou, leio na Folha os artigos da Luísa, eu ouço vocês falando. Um dia ele chegou com a bermudinha dele, chinelinho dele, subiu aqui, sentou ali, ficou olhando a gente um pouquinho, pediu desculpa, fez assim e foi embora. Você vê, e ele, quando argumenta com você, ele argumenta cheio de base. Sabe? Ele não joga fora a conversa dele. A rádio tem essa mágica, né? Tem.
A rádio tem essa 30 mágica. anos de jornal, eu Sim. nunca senti essa resposta. É muito imediato. E, tipo assim, o seu texto não é você, é um filho seu. A rádio, sobretudo com o streaming, é você. Não é um personagem seu, é você. Sim. É uma E experiência. por mais que natureza, você né? crie um personagem, o personagem é invadido por você. É uma coisa engraçada. O texto porque... tem vida própria, início, meio e fim fora de você, né? Agora, é interessante Rádio essa não. coisa desse momento, né, de tantas coisas ruins acontecendo no mundo. Agora, se a gente observar, grandes obras literárias e artísticas, né, de uma maneira geral, foram produzidas em momentos, né, muito conturbados, né, para a história. Né? É aquele diálogo do Terceiro Homem, do Carol Reed, do Orson Welles, com outro ator que eu não lembro. Ele fala, o personagem do Orson Welles, como ator, não como diretor, que é um clássico do cinema, ele fala: a Suíça teve 500 anos de paz e democracia. Produziu relógio de cuco, chocolate e canivete. A Itália sob os Borgia, que foi a ditadura mais sangrenta da Europa, produziu Da Vinci, Michelangelo e Rafael. Acho que é mais ou menos isso. Né? Que provoca, né? Você se sente inclusive, eu acho que é a capacidade de desalienar um pouco, né? Porque eu acho que nos momentos em que você se encontra numa situação de pacificação, não estou dizendo aqui defendendo, que bom que esteja conturbado, não é isso, né? Mas a gente relaxa mais e tem menos coisa nos provocando no sentido de causar um incômodo. E eu, particularmente, o que eu produzo geralmente surge de algum tipo de incômodo, né? Um incômodo muito grande em relação a alguma coisa que não tem de ser necessariamente, né, no âmbito político, social, mas precisa de um incômodo, né? de uma provocação. Acho que isso é essencial para a produção artística. Agora, se esse incômodo está brotando, né, de uma situação externa e que é negativa, a arte ela tem, né, de fato, né, a função de intervir, de refletir, de traduzir, de ser um canal. O problema é que a gente também está vivendo, em termos artísticos e culturais, um momento de muita censura ao trabalho do artista. Então, ontem eu tive uma reunião, por exemplo, numa instituição, para decidir acerca de projetos, né, para 2020, né, projetos ligados à área de teatro e por aí vai. Né? E eu conversava, né, com a pessoa e ela foi me dando uma listinha assim, daquilo que não pode tocar. Tipo assim, ó, esse assunto não pode entrar no projeto, que se entrar não vai ser aprovado. Isso é a segunda vez que eu passo por isso esse ano, entendeu? De sentar para discutir projetos culturais para o próximo ano e ouvir que não pode, numa lista de assuntos nos quais a gente não pode tocar. Né? Então, quer dizer, mais sério ainda para o artista, né, para a gente que trabalha com a criação, ter de lidar também, né, com esse cerceamento. Né? Aí você falou do chocolate, quer dizer, é bem provável que daqui a pouco a gente só possa publicar, ou seja, só tem acesso a determinadas estruturas de produção se você estiver escrevendo sobre chocolate relógio de cuco, canivete. Relógio de mas não cuco. sou eu não, quem falou foi o Orson Welles. Mas entendeu? Então, se você não pode tocar em assuntos que são problemáticos e conflituosos, a gente vai falar de quê? Sobre chocolate, né? Relógio de cuco. Sobre isso, Adriano, eu aprendi uma vez... Eu dava na faculdade de filosofia, no curso de comunicação, e aí uma vez eu convidei a Ângela Bastos, saudosa Ângela Bastos, né, jornalista, grande amiga, né, com uma escrita muito legal. Acho que a Ângela, assim, pelo que eu acompanho, não sou especialista, mas a Ângela inovou a questão da coluna social com o texto dela. Né? A Ângela acho que a Luísa pode explicar. Celso Cordeiro, eles foram meio para Campos o que os Osmo Barroso do Amaral foi para o Comércio Oficial do Rio de Janeiro. Deixou de ser perfumaria de sociedade, passou a ser informação. E aí às vezes até à frente do noticiário da redação. Sim. E aí eu me lembro que um aluno perguntou a Ângela a respeito dessa questão de censura. Né? Aí a Ângela deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ela falou assim: olha, eu escrevo, quem quiser que censure, eu nunca vou me censurar. Então, acho que essa é a questão do artista, né? Porque a gente, brincando, a gente já conversou sobre isso, que a gente é provocador, tem que ser provocador e tem que ser atrevido também, né? Porque esse momento precisa, de repente, de que a gente ofereça uma outra versão, né, do real, né?
Então, eu acho que assim, eu acho a nossa função, de repente, e é de muita responsabilidade, né? Você também não pode escrever, né, a serviço de, né? Eu acho que isso é muito, muito ruim, né? Você só pode escrever sobre canivete, você tem uma chocolate, lista, né? Agora, você vê como é interessante esse processo todo. Durante os períodos mais difíceis, mais conturbados e mais vigiados, foram os momentos que surgiram grandes artistas. Sim, é a frase do Orson Welles, né? A Itália sob os Borges, Rafael, Michelangelo e Da Vinci. Exato. E você vê, por exemplo, os grandes chargistas brasileiros, eu falo porque não estou entre eles, mas eu sou chargista, foram criados exatamente nos anos 60, 70 e 80, né? Nos jornais do Globo, Chico Caruso, Enfio, Ziraldo, Jaguar. Todos. Aí veio Chico Caetano, Aí Gil, Chico Gonzaguinha. Caetano na música. Aí vem um Aldir Blanc, aquela história do bêbado equilibrista, que se você se alguém não te disser o que é, você fica falando, que bonitinha a letra. Então, é difícil e você encontra atalhos. O Chico arrumou um cara chamado, não sei o que, Julinho da Adelaide, para escrever o Chamo Ladrão, aquela música. Então, você cria, né? Você fica com raiva e a raiva ela é positiva na hora da tua criação. Eu vejo assim, pode ser que eu esteja... Né? A censura sempre existiu e sempre vai existir, porque no momento em que você incomoda o governante, seja ele qual seja, ou um grupo de governantes, ou o grupo que está ao redor, ele vai querer te proibir. Mas agora, no âmbito da literatura, por exemplo, o que eu acho assim, mais grave é que esse tipo de censura, ela não está mais sendo praticada, né, apenas por órgãos governamentais. Então, por exemplo, você tinha durante a ditadura, você tinha uma ditadura, uma censura institucionalizada. E que todo mundo sabia. Né? E era uma coisa mais institucional, assim, mais verticalizada, né, de cima para baixo. Agora não, agora o diretor da escolinha, ele se sente no direito de, por exemplo, né, de não permitir que o professor X trabalhe tal livro de fulano, porque num trecho lá do livro aparece um palavrão. O outro ali, o cara do clube X, ele não vai permitir a entrada da poesia do Cosmeli, porque são quantos poemas mais ou menos no seu livro? Sei lá. Dentre 40 poemas, tem um poema em que alude à homossexualidade, compreende? Então, todo mundo agora está assumindo o papel de censor, entendeu? Aí a coisa é um pouco mais séria para você driblar. Não, e com rede social fica pior. Não, você tem a cultura que está sendo implantada, eu acho que censura sempre existiu, eu acho em termos. Eu acho que a censura do governo militar na censura, pelo menos, ela era objetiva, tinha figura do censor, habitava na redação. São famosas as capas do Estadão, do Globo, do Jornal do Brasil. Globo menos, né? Mas Jornal do Brasil, Estadão, Folha, publicando poema de Camões ou receita de bolo, nos calhaus que sobravam das matérias censuradas. A censura hoje, oficialmente vivemos numa democracia. Porque esse populismo de direita... O Brasil não é o único exemplo. Você tem Viktor Orbán na Hungria, tem Felipe Duterte nas Filipinas, tem Trump nos Estados Unidos, você tem Marcelo Salvini na Itália. Tem N exemplos, né? Não é um fenômeno brasileiro, mas ela aparenta manter as instituições da democracia. E a coisa mais velada, não é objetiva como era na ditadura. E, como o Adriano falou, e eu vejo muito isso, e com muito receio, sendo criada a cultura do X9. Do denuncismo. Porque não vou citar a pessoa, mas teve um caso aqui, show da Adriano Canhoto, aqui no César, no Teatro do César, que ela fez ali uma menção política, né? E alguém disse, vou ligar para o juiz eleitoral. Também não vou dizer o nome do juiz que falou que ia ligar. Não vou dizer nem o nome da pessoa, nem o nome do juiz. Vou ligar para fulano. Está criando essa cultura do X9, né? Sim. Isso está...
impregnado na sociedade. O pior, eu vejo pior só, Adriano, que não é uma questão só do denuncismo político. Né? Porque na ditadura era uma coisa muito mais política, né? Agora é comportamento, moral, princípio, é uma coisa moral. Eu acho engraçado porque também era, né? A ditadura também era, tinha a questão moralista, né? O presidente da Biblioteca Nacional, né, que foi nomeado recentemente, eu lendo, né, sobre a entrevista dele, né, acerca do que ele pretende fazer, né, com a Biblioteca Nacional, né? Então foi muito claro, assim, a gente precisa a famosa resgatar os valores judaico-cristãos, né? Então veja bem, como é que uma instituição como a Biblioteca Nacional vai se voltar apenas, né, para a preservação de uma cultura judaico-cristã que sequer, né, sabe-se exatamente o que ele quer dizer com isso. A gente sabe exatamente o que ele quer dizer, né? Então, existe ali um escopo, né, de temas e de assuntos e de obras literárias que, pela fala dele, ficariam totalmente excluídas, né, desse repertório. Aí, recentemente, houve lá no Norte, eu me lembro, a Constituição, que já proibiu recentemente a circulação do romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que é a primeira escritora brasileira do século XIX, nordestina e negra, a publicar um romance, o primeiro romance abolicionista. Então, olha que coisa curiosa, né? A Escravizaura é o romance, né, que trata da escravidão mais popular dentre os leitores brasileiros, né? Mas o primeiro romance abolicionista foi publicado por uma maranhense, né, também contemporânea, né, do Bernardo Guimarães, e a obra dela ficou totalmente excluída, né, das bibliotecas, dos livros didáticos durante anos. De uns 20 anos para cá é que o romance passou, né, a ser novamente republicado e por aí vai. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Como que esse romance, né, depois de mais de 100 anos... Qual o lugar dele nessa biblioteca? Né, qual o lugar dele? Quer dizer, e o que está fazendo com que algumas instituições de ensino estejam proibindo a circulação de um romance do século XIX, que trata, por exemplo, da escravidão, não é isso? Só que aí eu volto àquela listinha, né? É um assunto que também está dentro da listinha dos assuntos proibidos, dos temas proibidos de determinadas instituições, né, públicas e privadas, que deveriam zelar pela circulação, né, do livre pensamento, né, de obras literárias de uma maneira geral, né? Então, assim, eu acho que o papel do poeta, do escritor, né, do artista hoje conforme você mesmo falou anteriormente, né, não só criar, né, de forma que possa intervir politicamente, né, nesse espaço, mas também como criar estratégias de sobrevivência e de liberdade de pensamento que possam ter condições de enfrentar, de confrontar, né, esses milhões de censores agora que estão espalhados por aí, que foi o que eu falei, do guardinha de trânsito ao presidente da Biblioteca Nacional. Todo mundo agora é o censor. Não pode. Teve a cultura do X9 que eu estava referindo. Cultura do X9. Eu me lembro que na época da ditadura militar teve um professor, isso ficou muito publicado na época, teve um professor de matemática que foi preso como comunista, foi denunciado por uma mãe de um aluno que ele reprovou. E o cara, ao contrário, não tinha nada de comunista, ao contrário. Ele era um cara extrema de direita, família militar, e foi preso como comunista. Que a mãe chegou a ele, é comunista, mas ela foi movida por um problema pessoal. E ser comunista é motivo para ninguém ser preso, né? Claro que não, mas naquela época, amigo. Sim. Naquela época até o pau porque comia. tem pouco comunista mesmo, né? Como você citou Karl Marx eu acho que Marx ia se revirar no túmulo quando dizem que determinado fulano aí é comunista. Realmente. Não, porque o comunista, eu virei comunista. Eu virei comunista. Tem rede social, a Folha FM, eu era coxinha no governo Dilma, agora eu virei comunista. É engraçado que eu não mudei. Eu acho que o que mudou foi o status quo. Mas o que você estava falando, desse critério da subversão que a arte tem que ter, quer dizer, o poeta é chamado de vate porque ele vaticina, né? É o sinônimo de ele que vê antes. Tem aquela famosa carta do vidente de Rimbaud, né, onde ele
coloca algumas regras e tal. O cara que revolucionou a poesia, 16 anos, largou tudo, foi ser traficante de arma na África, né? E tem um livro bom sobre ele, que um francês escreve, que esqueci o nome do autor agora, pesquisou a vida dele toda na África, né? Ele foi o primeiro branco a entrar em Addis Abeba, Etiópia. O primeiro europeu branco a entrar lá. E aí perguntam a ele sobre... O cara identifica ele como Rambo, né? É tido como morto na França. E ele fala, pô, mas você foi Rambo e tal, você... Pô, como é que você largou isso tudo e veio pra cá? Ah, aquilo foi uma bebedeira. Ele falava, aquilo foi bebedeira. Ele voltou com câncer, né? Mas que papel tem hoje o poeta, o Vate, na sociedade? Posso pedir um break? E vamos jogar essa para o próximo bloco? E depois também, se a gente tiver um tempinho, falar um pouquinho mais específico de algumas censuras que incomodam a Luiz, a você, a mim. Sim, mas a censura, a gente pode estar falando hoje, acho que vai ter que falar um pouco sobre o papel do poeta, né, da poesia. Acho que senão a gente vai ficar muito preso a um tema só. Se tiver tempo. Se não tiver, eu acho que a gente segue a pauta. Tá bom? Vamos ao intervalo, voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. Ei, psiu, a Campus Delivery faz o irresistível.